Graças e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Estão bem? Estamos aí para mais uma aula de teologia paulina, né? Estava com saudades aí, atendendo aí a pedidos dos irmãos. Pastor, quando eu sei que o senhor vai, quando é que o senhor vai ministrar a próxima aula? Eu falei, estamos na correria, né? Sempre lembrando isso, né? Eu não sou apenas um youtuber, né? Eu não vivo do YouTube, eu faço porque gosto, né? E tem outros compromissos, né? Sou pastor também, temos um compromisso com a igreja, com a família, e muitas vezes a gente está na correria, né? Então, agora sobre um tempinho a gente vai gravar esta aula, estamos juntos, amém? Você que está chegando aqui, seja bem-vindo, você aí novo inscrito no nosso canal. Estamos na aula 11 sobre teologia paulina e nós estamos usando uma das melhores teologias paulinas aí que temos aí no mercado, a teologia do apóstolo Paulo de Dimiddal, a editora Paulus, né? Para você que não sabe, Dimiddal, eu pronuncio Dimiddal assim. Um dia o rapaz perguntou na live, né? Pastor, não é Dimiddal não que pronuncia. Bem, eu vi um vídeo, o cara, o teólogo falando em inglês, pronunciando desta forma. Talvez haja a pronúncia aí de um inglês britânico, possa ser diferente, ou um inglês americanizado, mas por enquanto, enquanto o Dimiddal não falar para mim, não mandar no WhatsApp dizendo como é que é a pronúncia real do nome dele, eu vou pronunciando assim, tá bom? Pronuncie Dimiddal, como você bem preferir. Então, você que está chegando aí agora, muito obrigado aí pela sua companhia, dê o like, comente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, peço a você que dê o like aí, que se inscreva, isso, ative o sininho da notificação para você receber as novidades. Né? Temos feito lives aí, temos uma live fixa toda segunda-feira às 19h30 e meio de semana a gente faz também outras lives, né? Pretendo amanhã, sábado, fazer, se Deus permitir, ok? Uma live aí para a gente seguir aí no nosso estudo, o que é teologia, parte 2. Então, dê o like, comente, ajude-nos também se você entende que esse ministério é bênção de Deus para a sua vida. Né? Nós temos aqui nos comentários o Pix. O Pix é isso, você pode abençoar com R$1, R$5, 10, aquilo que Deus colocar no seu coração. Você abençoa o nosso ministério, né? Você nos ajude aí a adquirir novas obras para a gente compartilhar, para a gente fazer review, tá certo? E se você deseja ser um patrocinador oficial deste canal, né? Você tem aí a oportunidade também nos comentários de entrar lá no Apoia-se e tornar seu apoiador a partir de R$5, né? Se você tem melhores condições, você pode com 10 ali todos os meses. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, né? E quando nós alcançarmos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, a gente vai começar a sortear livro de teologia para os apoiadores, tá certo? Compartilhe também esse vídeo com os colegas, grupinho de Facebook, WhatsApp, você ajuda a engajar o canal. Eu estou na página 63, né? Tem pessoas que estão acompanhando essa série e estão acompanhando junto com o livro. E a gente vai lendo e a gente vai trocando ideia, comentando. Obviamente fica difícil ler as notas de rodapé, mas aqui o texto em si a gente vai lendo e vai comentando. Então ele está no último parágrafo, paramos no último parágrafo da página 63. Dimiddal diz o seguinte: alguns veem outra qualificação do monoteísmo judaico pelo próprio lado judaico, especificamente na explosão de figuras intermediárias que parecem ter sido interpostas entre Deus e o cosmos no período do Segundo Templo e nos indícios de sincretismo judaico que foram detectados no judaísmo da diáspora. Nós falamos sobre isso no último vídeo. Diferentemente do que muitos teólogos, assim, iniciantes, né, estudantes de teologia, até mesmo muitos cristãos, né, eles têm uma visão equivocada do judaísmo ali dos tempos de Jesus, achando que só existia um judaísmo, né? Tanto no tempo de Jesus quanto antes, né? Período ali intertestamentário, no período também pós Jesus, ali um judaísmo do primeiro século, do segundo século. Existiram vários judaísmos, né? O judaísmo da Palestina era um, o judaísmo da diáspora era outro. Então existia sincretismo. Há teólogos até mesmo que acreditam, por exemplo, que havia assim um conceito, a crença entre alguns judeus ali do primeiro século até mesmo de uma reencarnação, de que o sujeito poderia reencarnar. Olha só, eu não duvido não. É só você ver o sincretismo hoje nas igrejas evangélicas brasileiras. A quantidade infindável de crenças, de costumes, de ensinamentos diferentes, estranhos, a partir da Bíblia. Todo mundo tem a Bíblia.
mas as interpretações, os pensamentos, as cosmovisões, meu Deus do céu, né? São distintas, são grandiosas. Então, em relação ao judaísmo, mesma coisa, né? Mas ainda que pareça ter havido uma rápida expansão da população angélica nos 200 anos antes de Paulo, isso não constitui uma ameaça real ao monoteísmo judaico. Aí coloca as referências aqui, porque a população angélica, muitos escritos, né, ali do período intertestamentário, 200 anos antes de Paulo ali, 100, 200, muitos escritos judaicos começaram a enfatizar bastante as figuras angelicais. E para a academia, por exemplo, para acadêmicos, não os conservadores, para os acadêmicos, por exemplo, o livro de Daniel, onde a figura de anjos, né, de arcanjos, está muito presente, estão forte ali. Esse livro teria sido escrito ali aproximadamente no século III a.C., ano 200 e pouco. Então, esse tipo de literatura, né, apocalíptica, com anjos, né, com arcanjos, com seres angelicais, tendo bastante destaque. Então, eles entendem que nesse judaísmo ali, no século I e II a.C., é ali que ele vai florescer. E demais, foi na verdade uma maneira de os apologistas judeus conceitualizarem os deuses das outras nações, considerá-los como parte do cortejo celeste de Javé, ou como anjos nomeados por Javé para governar essas nações. Né? A gente vai ver isso em Daniel 10, até nos livros também apócrifos, livro de Eclesiástico, não é Eclesiastes, não, é Eclesiástico. Na literatura também apócrifa, a gente vê muito forte também essa presença angelical, né? Na literatura judaica. Mas ao mesmo tempo há uma repetida advertência nos escritos da época de que os anjos não devem ser considerados deuses nem adorados. Fato, embora, isso é verdade, embora os anjos comecem, as figuras angelicais comecem a se destacar nessa literatura, nesse período, a ideia de que eles sejam adorados é refutada. Tanto aí nos escritos judaicos do século I e II a.C., quanto também na literatura cristã. Né? Você vai ver ali nas visões do Apocalipse, né? Livro de Apocalipse, final do primeiro século, né? A ideia de que os seres que entregavam ali a revelação, a mensagem, mostravam ali algumas visões para João, né? Esses anjos, eles não podiam ser adorados. Não nos adora, eu sou conservo teu, né? Adora Jesus. Também essa herança monoteísta herdada também pelos cristãos, né? No primeiro século. Ele diz mais aqui. Assim também no judaísmo, a figura da sabedoria divina, lembra lá de Provérbios? A sabedoria, ela é praticamente personificada, né? E numa leitura cristianizada do livro de Provérbios, muito identificam ali a sabedoria sendo descrita de maneira personificada, e vem ali uma figura do Messias, do Cristo pré-encarnado. Olha que interessante. Olha o que diz. Assim também no judaísmo, a figura da sabedoria divina não é um ser divino independente de Deus, por mais expressivamente que a imaginação poética a tenha usado. Ela é, na verdade, outra maneira vívida de falar da imanência de Deus sem prejudicar a sua transcendência. Pois é, né? Um livro poético, um livro de sabedoria, Provérbios. Ele tenta, ao mesmo tempo, aproximar Deus dos homens desta maneira, personificando a sabedoria. Gostei dessa colocação do Jimmy Dow aqui. É uma maneira de falar de imanência de um Deus que se relaciona com os homens, que está próximo, sem prejudicar ou sem se esquecer de que, ao mesmo tempo, ele é um Deus transcendente, todo-poderoso, que habita nos céus, né? Por exemplo, no livro de sabedoria, a sabedoria é apresentada como a proteção de Deus aos patriarcas e a Israel. Olha que interessante. Menos expressivas, mas exercendo a mesma função que a sabedoria, são circunlocuções semelhantes, como o Espírito de Deus e a glória de Deus. Ok? Note, o Espírito de Deus e a glória de Deus. Ele está se referindo, sim, ao Deus Pai, ao Deus de Israel.
e ao mesmo tempo é uma maneira de torná-lo imanente, próximo, né? A glória de Deus, o Ikabod, né? O Ikabod de Deus se manifestando, né? É algo muito presente, né? Muito descrito no Antigo Testamento. Quanto à tradição de um judaísmo sincretístico, a palavra sincretístico, quanto à tradição de um judaísmo sincretístico na diáspora, descontados os casos extremos, como o de Elimas em Chipre, o falso profeta e mago, né? Está em Atos 13, versículos 6 e 8, e os 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu, em Atos 19, versículo 4, os indícios são muito fracos e, na melhor das hipóteses, ambíguos. O livro de Atos demonstra isso, né? Os 7 filhos de Seva que andavam perambulando, fazendo exorcismos, fazendo encantamentos, viam uma pessoa ali endemoniada, eles chegavam ali, tinha algumas fórmulas, né, de encantamento. Era um judaísmo sincrético, estranho. Muitos judeus mexiam com essa questão da magia, misturavam elementos do judaísmo com magia, sincretismo religioso. Até hoje também, né? Muitos judeus são muito atraídos pela Cabala ou Cabalá, né? Elementos sincréticos do judaísmo, coisas estranhas que não estão presentes na Bíblia. Eles enxergam as Escrituras Sagradas não fazendo uma hermenêutica que é comumente aceita por rabinos ou por teólogos cristãos. Eles olham, por exemplo, cada letra, cada frase, ali teria um significado misterioso que somente alguns iniciados no judaísmo mais sincrético poderiam descobrir. Veja, é estranho, né? Não representa o judaísmo, digamos, oficial, o original. Então a gente vê esses lampejos, essas questões de relance no livro de Atos. Ele cita aqui os filhos de Seva, né, que eram exorcistas, e o falso profeta e mago do capítulo 13, né, de Atos. Especificamente, apesar da antropologia da prolongada, melhor dizendo, especulação sobre um culto judaico sincretista de anjos na Ásia Menor, provavelmente os dados se explicam melhor em termos de empréstimo pagão de conceitos judaicos entendidos só pela metade. Tal tese certamente se coaduna melhor com a coerente evidência de comunidades judaicas desejosas de manter sua identidade étnica e seus costumes avoengos. Assim, o testemunho mais sensato é o de Joséfo, que afirma, sem qualificação, que reconhecer Deus como único é comum a todos os hebreus. Está lá no livro de Antiguidade 5, capítulo 5, versículo 112. Tácito, o mais rude entre os críticos romanos dos judeus, escrevendo no começo do século II, também não tem dúvida e observa com relutante respeito, abre aspas para Tácito, historiador romano. Os judeus concebem a divindade como um só Deus, e só na mente. Consideram ímpios os que, de materiais perecíveis, fazem representações de deuses à imagem do homem. Esse ser supremo e eterno é para eles incapaz de representação sem fim. Por isso, não erguem estátuas em suas cidades, menos ainda em seus templos. Essa adoração não é feita aos seus reis, nem essa honra dada aos césares. Fecha aspas aí para Tácito, historiador romano. Eu acho interessante essas descrições, né? Eles observavam os judeus, os cristãos, eles achavam muito estranho isso. Como é que pode? Eles adoram a Deus só na imaginação, na mente. Esse Deus não pode ser representado por uma imagem, né? Por nada. Eles não fazem nenhum tipo de adoração aos homens, aos reis, ou seja, honra somente ao seu Deus imaginário porque está na mente, não pode ser representado por uma imagem. Então eles tinham grande dificuldade de aceitar isso, de entender. Eles faziam essas observações assim, de maneira até assim, confuso, né? Sem entender por que será que eles querem se destacar dos outros povos. Todos os povos têm seus deuses, porque só eles que ele não possuem, né? O Jimmy diz o seguinte: evidentemente também Paulo não tinha dúvida sobre o monoteísmo judaico na sua constante afirmação do Shema. Eu repito aqui, evidentemente Paulo não tinha dúvida sobre o monoteísmo judaico na sua constante afirmação do Shema.
a questão sobre como ele via o enquadramento de Jesus, agora exaltado como Senhor, nesse monoteísmo, e particularmente como fez uso da figura da sabedoria divina ao falar de Jesus como Senhor, são problemas aos quais veremos voltar depois. De momento, só temos de falar de Paulo como herdeiro de uma fé judaica em Deus como único, firmemente afirmada e claramente percebida. Mesmo, note, você consegue perceber por Paulo que mesmo que a gente tenha praticamente essa certeza que existem muitos judaísmos ali, né, século I, II a.C., no período ali de Jesus de Paulo, né, havia muito sincretismo, Paulo parece nos seguir aquele judaísmo oficial, digamos assim, né, aquele judaísmo tradicional, né, fariseu, ele declara isso, né? Fui fariseu da tribo de Benjamim. As expectativas que você via na maioria dos rabinos em relação ao Messias, ele também tinha. A expectativa de um Messias libertador, político, poderoso. E ele teve que, ao se converter, ele teve que fazer essa reavaliação, né? Fazer essa releitura, essa reinterpretação de tudo que ele aprendeu durante todos os seus anos de vida. Ele teve que colocar, caramba, agora, minha mente bugou agora. Esse tal de Jesus que eu perseguia, esse tal de Jesus, ele que é o Messias, ele que morre na cruz de maneira vergonhosa, na cruz do cavalo, como se fosse um bandido, é esse que é o Salvador, é esse que é o Messias poderoso, prometido pelos profetas? Calma aí, deixa eu entender esse negócio aqui. Veja, ele teve que reestudar as escrituras, certamente. Ele teve que fazer uma releitura, ele teve que fazer uma reinterpretação. Não foi fácil não, eu tento me colocar no lugar dele, não sei se você parou para fazer isso. Tentar imaginar, caramba, você achar ali que estava no caminho certo, que era um religioso, que estava no centro da vontade de Deus, e de repente Jesus aparece para ele e diz, não, Saulo, você está me perseguindo. Sim, Filho de Deus, o próprio Deus, Jesus de Nazaré. Mas assim, a percepção que eu tenho é que, obviamente, é uma dos estudiosos também, é que o apóstolo Paulo seguia aquele judaísmo formal, aquele, digamos, oficial, farisaico, né? Sincretismos, pensamentos estranhos, né? A fé monoteísta judaica não parecem estar presentes na teologia de Paulo, né? Mas aqui, no contexto dessas discussões, as alusões do próprio Paulo às crenças mais abertas a respeito de Deus são fascinantes e às vezes embaraçosas. Assim, da sua profissão de Deus como único, em 1 Coríntios 8, passa a este comentário ambivalente, abre aspas, se bem que existam os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, e há de fato muitos deuses e muitos senhores. Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai. Fecha aspas, 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. A linguagem de Paulo não deixa claro se pretende referir a qualificação, chamados deuses, a oração seguinte, ou deseja afirmar a existência de outros deuses como tais. Eu penso aqui que ele está sendo aqui irônico, tá? A minha interpretação aqui, quando ele fala assim, se bem que existam os que são chamados deuses, quer nos céus, quer na terra, e há de fato muitos deuses e muitos senhores. O que ele está dizendo aqui? Na percepção dos gentios pagãos. Ele sabe que não existiam deuses e senhores, de fato. Deuses e senhores na perspectiva e na visão dos incrédulos. É isso que ele quer dizer. Não significa que ele tinha essa crença, né? A gente tem que saber interpretar o que ele quer dizer. Óbvio, né? Que ele não acreditava em muitos deuses e muitos senhores. A linguagem de Paulo, já li, né? Anteriormente foi mais direto. Abre aspas para Paulo. Todo o que se chama Deus. 2 Tessalonicenses 2,4. Os deuses adorados pelos gentios eram seres que por natureza não são deuses. Por isso, Gálatas 4, por isso a ambiguidade em 1 Coríntios capítulo 8 pode ser deliberada, seja porque ele mesmo estava incerto sobre quanto devia conceder, seja porque escrevia a partir da sensibilidade pastoral ad hominem, para dar o maior peso possível aos temores dos fracos de Corinto. É óbvio, né, que ele está escrevendo para uma igreja que tinha vindo do paganismo e muitos ainda ali estavam no processo de conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus. Então,
Ele usa até mesmo um linguajar de fácil entendimento, ou seja, eu sei que para muitos de vocês aí existem muitos deuses, né? Para muitos, amigos seus ainda, familiares que não aceitaram a Cristo como Salvador, eles entendem que existem muitos deuses no céu e muitos senhores, mas não é isso, né? Paulo dificilmente poderia deixar de estar consciente dos numerosos deuses adorados nas cidades que visitava. Todavia, parece que a sua intenção foi de maximizar a força da profissão de Deus uno, que compartilhava com os coríntios, afirmando-a corajosamente em face das outras crenças mais comuns. O que importa o que os outros creem. Isso não toca a verdade que nos foi dada, segundo a qual Deus é único. Igualmente, ambivalente a ideia, em estágios posteriores da mesma discussão, de que os ídolos são habitados por demônios. Novamente, devemos perguntar, Paulo apenas refletia os temores dos membros fracos da igreja de Corinto, nomeando realidades das quais ele mesmo não tinha certeza? Ou se o uso do termo demônio foi simplesmente o resultado do seu eco deliberado de Deuteronômio 32:17, juntamente com outro eco de Deuteronômio 32:21 em 1 Coríntios 10:22, concluindo que o ídolo não é Deus? Eu penso aqui na segunda hipótese. Na minha opinião, Paulo ele tinha esse entendimento, sim, que por trás de ídolos existem demônios. Ele falava para os crentes fracos e para os crentes fortes de Corinto. Olha, as imagens, os ídolos, nada são. São nada. Nada ali, não pode fazer nada contra você. Olha só a perspectiva para ele escrevendo para fracos e fortes. Não é nada, não significa nada. Porém, ao mesmo tempo, ele está dizendo para os fortes e fracos ali. Em 1 Coríntios capítulo 8. Porém, note uma coisa. Por trás de todo ídolo, tem um demônio. Então, para você que se considera forte, não tem nada a ver se eu comer um alimento que foi oferecido ao ídolo. De fato, você é forte, ok. Mas a realidade é que existe, sim, uma atuação demoníaca, né, por trás daquelas imagens. E por conta de um ídolo não ser nada, por exemplo, isso significa que eu vou colocar na mesa da minha sala uma imagem aparecida? Não é nada aquilo para mim. Vou botar de enfeite. Também não. Eu vejo o apóstolo Paulo assim, um cara muito sábio, né? Buscando equilíbrio, né? Buscando levar os cristãos a refletir e a pensar acerca do equilíbrio na fé. Não é nada. Ele não pode fazer nada contra você. Mas justamente por não ser nada, você vai botar onde enfeite na tua casa? Você vai colocar doce ali aos pés da imagem de Cosme e Damião para você comer no dia 27 de setembro? Para seus filhos comerem? Também não. Então ele busca... Porque existem vários desdobramentos, né? Por que não? Porque existem vários desdobramentos, irmão. As pessoas só pensam em si mesmas, né? Elas se esquecem dos crentes novos convertidos, se esquecem dos crentes fracos, né? Os crentes que não têm estrutura, pessoas que você desenha, não entende nada, mas tá na igreja. Entende bolufas, né? A gente tem que pensar nos desdobramentos de nossas ações, todas as possíveis desdobramentos, antes de tomar qualquer atitude, né, em relação à fé. As pessoas não pensam nisso, geralmente são muito egoístas, né? Elas fazem aquilo que lhe dá na telha, aquilo que ela acha que é certo, não pensam no próximo, em Deus, no testemunho, enfim. Ele diz mais aqui, ó. Em conexão com isso, convém lembrar que os demônios nunca mais são mencionados nas cartas incontestadas de Paulo. Você sabe o que é isso? Cartas incontestadas? Para a academia, cartas incontestadas, ou seja, que não há contestação, que não há dúvida, são poucas cartas, são 4. E essa opinião vai diferir, né, entre outros teólogos, tá? Mas 4 eles têm certeza absoluta que foi Paulo. Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios. Então, até o teólogo mais liberal, mais doido, ele não contesta. Não, Paulo escreveu essas 4. As demais, existem N opiniões, N divergências. Existem teólogos liberais que vão acreditar que tem aí Filipenses, mais cartas e outras que todos os teólogos liberais vão rechaçar de todas as maneiras, né? Que praticamente nenhum teólogo acadêmico aceita como genuína. 1ª, 2ª Timóteo, Tito, Colossenses e Filipenses, por exemplo. Então, ele diz aqui, ó, vou repetir.
Em conexão com isso, convém lembrar que os demônios, né, o termo demônios, nunca mais são mencionados nas cartas incontestadas de Paulo. E em parte alguma, Paulo fala de exorcismo. Interessante isso, né, irmão? Porque ao longo da história da igreja, né, principalmente você que é de igreja pentecostal, você já deve ter tido experiência, assim como eu também já tive, de expulsar um demônio, de ter que orar para uma pessoa para mandar o demônio embora. Você já teve essa experiência? Não? Eu já tive várias vezes. Antes de ser pastor, como pastor. E se você fizer um estudo sobre missionários, biografias de missionários, principalmente na África, você vai ver muitas histórias de exorcismos, cara. Você vai ver muita história de missionário, de crente está orando e a pessoa manifestando endemoniada tem que orar para a pessoa para mandar o demônio embora. Mas é interessante que não há nenhuma orientação paulina. Não é interessante isso? Não existe nenhum tipo de orientação paulina nas suas epístolas, dizendo, quando manifestar um demônio aí, uma pessoa endemoniada, meus amados de Corinto, vocês devem agir desta maneira, vocês devem fazer a seguinte oração da fé, coisa do tipo, né? Não tem... Interessante isso, né? Assim, evidentemente, ele podia deixar ambíguo o status de outros deuses e demônios, pois o que lhe interessava eram, acima de tudo, duas coisas. Número 1, a única realidade suprema é Deus, consequentemente, qualquer coisa que a prejudique, ainda que seja um vazio, nada, ídolo, ainda assim prejudica a suprema realidade de Deus. 2. Ídolos, demônios, demônios, têm uma realidade existencial muito real, quer sejam apenas projeções humanas de outros deuses, quer sejam objetivamente demônios reais. E essa realidade existencial pode ser tão perniciosa e escravizante que não se lhe deve dar lugar. Interessante, né? Talvez aqui esteja a resposta do que eu acabei de falar agora aqui. Talvez ele falasse pouco, né? Porque ele estava muito mais interessado em falar de quem Deus era, da obra de Deus, do que ficar falando, descrevendo narrativas das ações do diabo. Pode ser. Pode ser. O Satanás aparece mais frequentemente, né? Ele aparece mais frequentemente nas suas epístolas, né? Ele aparece em Romanos, aparece em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aparece em 1 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Nas notas de rodapé ele vai citando, né? O termo Satanás, o opositor. Mas o uso regular do artigo definido reflete a continuação da influência do conceito original de uma força hostil a Deus, mas que este permite agir para servir a sua vontade. Daqui a inferência de 1 Coríntios 5:5, um membro da comunidade entregue a Satanás para a salvação do seu espírito de maneira semelhante a 1 Timóteo 1:20, e de 2 Coríntios capítulo 12:7, um mensageiro de Satanás que dá a Paulo a ocasião de aprender uma das suas valiosas lições, né? O espinho na carne, né? Em Romanos, a única referência é a confiante esperança de que o Deus da paz não tardará a esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Romanos 16:20. Antes, na mesma carta, Paulo menciona outros poderes celestes hostis, só para afirmar a sua impotência diante de Deus em Cristo, em Romanos 8:38 e 39. Aqui há questões às quais teremos de voltar quando tratarmos da concepção do mal em Paulo. De momento, basta observar que, qualquer que seja a realidade que essas forças tinham para Paulo, elas evidentemente não comprometiam seu monoteísmo. A confiança de Paulo em Deus como único permaneceu inabalável. Essa é a percepção que a gente tem, né? O apóstolo Paulo vai mencionar bastante a figura, o nome de Satanás como um ser pessoal, que se opõe à obra de Deus, mas que será esmagado, né? Identifica como antiga serpente e tal. Mas nisso tudo você vê que a ênfase certamente, e obviamente, é para destacar a obra de Deus, o agir de Deus na vida do ser humano, né? Então, queridos, a gente fica por aqui. Chegamos aí 30 minutos de aula, 29, né? Quase 30. Na próxima aula a gente segue aqui Deus e o cosmo na percepção paulina. Tá certo? Obrigado pela sua companhia, dê o like, compartilha, Deus abençoe rica e abundantemente. E a gente vai seguindo. Obrigado.